pra deixar na minha tela? Ué. Ah, tá, beleza. Exatamente isso. Isso. Pergunta de novo aí, por favor. Christopher. É que a única forma que eu consegui de fazer o negócio do filho, a classe filho funcionar dentro do funcionário foi fazendo desse jeito aqui. Instanciando no método construtor, né, o filho aqui com 10 posições. Aí depois, toda vez que eu vou usar uma dessas posições aqui, eu tenho que criar um novo objeto, né, para... Isso aqui, no caso, seria a alocação da memória, né, o Edivar, ou não? Sim, tá? Aí duas coisas então, tá? Vou te dar explicação sobre isso aí. Quando você tem o vetor, né? Eu já expliquei isso para vocês anteriormente. O vetor, ele também é um objeto, então ele tem que ser instanciado, ok? Então suba lá, por favor. Quando você tem, então, olha só, o seu último atributo aí, ó, é um vetor de filho, né? Então o sujeito pode ter até 10 filhos, na verdade, né? O funcionário. Então, se na classe funcionário você tem um outro objeto dentro dela, esse objeto tem que ser instanciado aí no método construtor, da maneira que você fez, tá? O construtor é exatamente para isso, para você inicializar variáveis, né, ou outros objetos que sejam necessários exatamente na inicialização do objeto maior, vamos dizer assim, que é aquele que está brigando os outros, tá? Que no caso aí é o funcionário, tá ok? E aí é aquele negócio. Você está fazendo um vetor que cabe 10 objetos do tipo filho, ok? Beleza, então você instancia o vetor para que ele passe a funcionar. É igual você fez no método construtor, ok? E lá no seu método set filho, vamos lá. Aí você colocou até a posição aí, né? Você tem que instanciar um objeto filho para poder colocar ele dentro do vetor. Tá? O vetor é uma coisa, é um objeto, é como se fosse uma caixinha, né, com vários compartimentos, e o que você vai colocar lá dentro é um outro objeto, então tem que ser instanciado também, tá? Agora, a maneira que você fez aí que ficou estranha, porque, mas enfim, você pede o set filho aí, você passa uma posição para ele instanciar já um filho lá dentro de uma vez, né? Mas como é que você preenche essa posição, o Christopher? Usa o número, né, para o get filho aqui, com a posição, daí ele retorna o objeto naquela posição, aí já usa outro método aqui. Entendi. Sim, Tirar isso aqui. senhor. Não, aí dá, aí funciona bonitinho. Sysalt, get, posição 0, tanto, get CPF. Sim, vai funcionar redondinho. Tá? Perfeito. É isso mesmo. Ok? A ideia é essa, meu amigo. Tá? E no caso aí, um funcionário pode ter até 10 filhos lá dentro como dependentes, né? Vamos dizer assim. Ok? Agora, existem outras maneiras, tá? Você não precisava, por exemplo, instanciar ele lá no set filho. Talvez, tá? E detalhe, olha só outra coisa. Assim, a maneira que você fez não está errada, entenda, tá? Eu vou te dar outras maneiras de se fazer também. Certo. Você poderia, por exemplo, passar para o set filho já um objeto filho, entendeu? E fazer ele procurar a primeira posição vazia do vetor e já colocar o cara lá dentro da primeira posição vazia. Entendi. Porque aí como é que você está achando a posição vazia? Você não Não fez, acho. você não fez a função ainda, né? Não. Não, pois é, ele fez código, melhor dizendo, para procurar. Então, por exemplo, lá no método set filho, ao invés de você passar a sua posição, você poderia passar um objeto filho já prontinho, instanciado, entendeu? E lá mesmo dentro do set filho, você poderia fazer um mecanismo aí para ele procurar a primeira posição vazia e, e colocar o filho nessa primeira posição vazia do vetor. Entendi, daí eu não teria que fazer isso manualmente. Não, você não teria que fazer isso lá na main. Eu não teria que passar a posição para ele poder setar. É só no caso se eu fosse alterar, né? Aí eu precisaria passar a posição.
Não, mas aí a alteração você pegaria pela posição do vetor, né? Ah, sim. Mas aí você não usa mais Aí você... Não, peraí. Não, 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 veja bem, veja bem. Aí são outros detalhes, olha só. Não confunda as bolas, meu caro. Veja uma coisa, o Christopher. Quando você tem um vetor dentro, que aí no caso é um vetor de objetos, né? Dentro de um outro objeto, moço, você vai ter que fazer um mini CRUD, vamos falar assim, só para esse vetorzinho aí, tá? Não tem como. Você vai fazer um CRUD, né? O CRUD é o Create, Retrieve, Update, Delete, né? Ou seja, as operações de criação, recuperação, atualização e apagar, né? Uhum. De objetos. Essas são as 4 operações do banco de dados, tá, gente? Eu sempre menciono, mas eu gosto de falar porque às vezes a pessoa não lembra o que é. Bom, enfim, né? Então você vai fazer a operação de CRUD para funcionário, ok? E você vai ter que fazer a operação de CRUD também só para esse vetorzinho aí que está dentro do funcionário. Porque como é que você faz a alteração? A não ser que você limite ao seguinte, olha, você pode fazer isso também, né? Ah, cadastrou um filho errado. Exclui o filho que está errado e inclua um outro filho. Tá me entendendo? Uhum. Pode ser feito isso também. Aí não fica um CRUD, né? Só fica o create e o delete, propriamente dito. Aí tem o retrieve, né? Vai ficar um CRD, na verdade. Porque você tem que mostrar esses filhos em algum momento também, né? Então, assim, só não vai ter o update, propriamente dito, tá? Se você fizer dessa forma, né? Mas você pode fazer com update também. Então, basicamente, nessa situação aí, você tem que ter 2 CRUDs. Um para o funcionário e um para os filhos do funcionário. Como é que vai funcionar isso? É muito simples. Primeiramente, no primeiro CRUD, a pessoa que estiver usando o software, ela vai fazer o seguinte, olha, você vai dar a opção para ela escolher qual funcionário. Ah, é o funcionário 3, beleza. Então, a partir do momento que ela escolheu o funcionário 3, né, por exemplo, sei lá, a detalhe também, tá? No seu menu, no menu que você for criar, você vai ter que ter dois CRUDs. Um para inclusão, exclusão, alteração, consulta e relatório de funcionário, e um para inclusão, exclusão, consulta e relatório. Inclusão, alteração, consulta, relatório. Não, inclusão, exclusão, consulta, relatório de filhos. É por isso que eu estou te falando. Aí são 2 em 1, tá? Aí você fala assim, mas como é que eu vou manipular o filho que está dentro do funcionário? Muito simples. Quando a pessoa entrar, por exemplo, em incluir filho, aí você vai ter que falar para ela, perguntar para ela, em qual funcionário você quer incluir? Aí ela vai te dar a posição. E aí você já tem a posição do funcionário. Ok? E aí depois o que acontece? Se você já tem a posição do funcionário, você cria o objeto filho lá, ela digita todos os valores, aí você passa para o set filho do funcionário. Tá? Então aí realmente é um CRUD dentro do outro. Tá? É preciso quebrar a cabeça mesmo, porque a coisa estava muito fácil até então, né? Não precisava ser um tiro de escopeta também. Não, mano, mas não é um tiro de escopeta. Teve um tiro de revólver aí em cima no número 1, olha aí. Ó. Depois que vem a escopeta, camarada. Eu tô brincando. Não, mas tá certo. Mas eu também tô brincando. Olha, não tô, ou melhor, eu nem estou brincando. Lá. O número 1 é o tiro de revólver. Ó. O 2 que é a escopeta. Mas é isso, gente. É o que eu falei para vocês, tá? No início dessa disciplina é bem tranquilo. Mas agora começa a ter que, vamos falar assim, queimar mais neurônios aí, tá? No caso, essa relação aqui seria de 1 para muitos, né? De um Sim. funcionário tem muitos filhos. Um funcionário tem de 1 até 10, né? É, De 0 a 10, melhor dizendo, né? O funcionário pode não ter nenhum filho, mas ele pode ter até 10 filhos, tá? Sim, é uma relação aí, se você fazer uma analogia com o banco de dados, 1 para N, onde o N tem um valor máximo aí de 10, ok? entendi.
E aí, como é que você faz um negócio desse? É muito simples, cara. Você vai fazer praticamente um loop dentro do outro, tá? Como assim? Ué, porque você vai fazer um menu, né? Para você escolher um CRUD para funcionário, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Quer ver? Vou pegar um. O Gedit já está aberto aqui. Vou botar para abrir também aqui. Deixa eu botar o Eclipse para abrir aqui, mas eu esqueci. Mas eu vou usar. Deixa eu, enquanto tá abrindo o Eclipse, eu vou usar o. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Bom, você tem que fazer um CRUD dentro do outro. Um CRUD dentro do outro, ok? Porque primeiro você cadastra funcionários, para depois você cadastrar filhos, certo? Certo? Ok, então vamos lá. Estou esperando, deixa eu clicar aqui para ele sumir esse. Tá. Você vai fazer um do, né? While. Vou colocar aqui a opção. Tá? Enquanto a opção for diferente de 6, por exemplo. E esse cara aqui vai sair do CRUD, do software. Esse aqui vai encerrar o software. E aqui você vai ter Opa! Vou colocar só assim, tá? Não vou escrever tudo, não, mas aqui. Você vai ter aqui uma opção 1. Vamos primeiro colocar aqui um título, né? Vai ter aqui tipo sort, né? Funcionário. Incluir. Excluir. Consultar. Epa, alterar, né? Alterar, tanto faz na verdade, né? 4. Opa. Consultar. E aí, ó. Relatório. Relatório e aí você tem que ter a opção sair aqui, né? 6, sair. Okay. Beleza. Então, olha só, esse é o seu primeiro CRUD para funcionário, tá? E aí depois você tem as leituras aqui, né? OP, recebe, PC, tarará, né? E aí tem um switch aqui, né? Switch, OP e tal. E esse switch vem até aqui embaixo. Oh, meleca. Opa! Não quero salvar isso não. Deixa eu ver aqui, parece que entrou alguém. Ah, entrou. Beleza. Só que não precisou de permissão. Bom, então olha só. Feito isso aqui, você então tem que dar, uma vez que você tiver funcionários também, tá? Você tem que ver sempre se tem funcionário, porque senão você não pode dar a segunda permissão, tá? Mas aí, por exemplo, quando o sujeito for. Aí tem um outro detalhe, cara, que aí é detalhe de projeto mesmo, tá? Onde colocar o próximo do while. Por quê? Você vai ter que ter aqui um case 1, que vai ser exatamente a inclusão, né? Vou até botar aqui, ó. Inclusão. Vou botar um break aqui também. Break. Vamos botar assim, só tá bom. 1, 2, 3, 4, 5.
Beleza, tá. Dois, três, quatro e cinco, né? Ótimo. E aí, o que que acontece? Na inclusão, opa, que vai ser a exclusão, que vai ser a alteração, que vai ser a consulta e que vai ser o relatório, ok? E aí, meus caros, na inclusão, por exemplo, tá? Ou então você pode ainda fazer assim, mas vamos fazer de um jeito primeiro, depois de outro, tá? Aqui na inclusão, depois, né? Você vai colocar aqui, ó. Só vou colocar o comentário aqui, tá? Campos para inclusão de funcionário, certo? Beleza. E aí você pode falar assim, pergunta, né? Deseja incluir filhos? Tá? Se o cara responder que sim, e aí você coloca um outro crudezinho aqui, tá? Mas eu não acho que fica legal aqui não, porque é só na inclusão que você vai poder incluir filhos, tá? Então, assim, eu acho mais legal você cadastrar o funcionário e colocar uma opção aqui, ó. Eu acho que fica até mais fácil, filhos, que se programar, tá? E esse cara aqui, na verdade, passa para 7. E aqui embaixo também passa para 7. E aí você tem mais uma opção aqui, né? Um break aqui, um case 6, onde você vai ter exatamente mais um CRUD, mais um do while. Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui não tem jeito de empurrar tudo, será que tem? Deixa eu ver. Aí tem só. Olha que beleza, tá? Só que aqui vai ser filhos. Filho. Com as mesmas opções. Aqui vai ser o P2, né? O P2. E aqui não tem esse 6 aqui. E aqui é um 6. E na verdade aqui não sai. Aqui volta ao menu anterior. E é isso. Essa é a ideia. Não sei se deu para captar aí, mas essa é a ideia. Tá? Deu para captar? Deu para captar, seria tipo tá acessando o vetor dentro de uma estrutura em si. Exato. Meninos, me deem só um minutinho, por favor. Na verdade, 5 minutinhos. Tá? Eu já volto. Deixa eu só arrumar um pequeno probleminha aqui que meus cachorros estão estragando um. Só um minutinho.
Estou de volta. Vamos lá. Não devia ter parado de compartilhar a tela aqui não, mas sem querer eu parei ela aqui. Vamos lá, vamos lá. O Gedit. Não vou compartilhar a tela inteira que eu mudo de tela aqui, senão vocês não veem. Né? Mas ficou alguma dúvida nesse código aqui? Hi, meninos, vocês estão aí ainda? Por minha parte, não. O Riquelme falou que também não. Então, eu acho que é isso. Já abriu aqui também. Dá para usar o Eclipse. Isso aqui. E, Francisco, acho que tu tá com a webcam ligada. Deixa eu ver aqui. Webcam ou câmera? Ele tem problema de audição, ele não escuta. Ah, sim. É mesmo, parece que ele tá com a webcam ligada mesmo. Bom. Por mim não, por mim não. Carlos Ailan tá aí, o Kevin tá aí, seu Francisco tá aí também. Boa noite a todos. Christopher, mais alguma dúvida, meu caro, que você queira tirar? Por enquanto, o que surgiu foi só isso mesmo, que eu fui fazer o código e eu me deparei com esse problema aí. Isso não é um problema, meu caro, isso é uma solução. Deixou de ser um problema, deixou de ser uma escopeta agora, entendeu? Agora virou um revólverzinho. Agora virou munição. Mais ou menos isso. Porque assim, ó, esse código aqui, depois de você fazer um código como esse aqui, ó, acabou seu problema. Porque aqui é o CRUD, né? E aqui é outro CRUD, tá vendo? Só que você tem que lembrar o seguinte, para ele poder fazer uma inclusão aqui, né? Ele tem que existir um funcionário na base de funcionários. Então, né? Vou até colocar um comentário aqui, ó. Ou melhor, nem aí, né? Na verdade é aqui, ó. Antes de incluir um filho, tem-se que testar se existe funcionário. Se o funcionário existe, né? Se o funcionário existe. Ponto. Isso aí. Outra coisa que eu lembrei agora é que eu fui ver um tutorial para tentar fazer isso, né? Tava vendo lá um vídeo de um cara fazendo de muitos para muitos, né? Relacionamento de muitos para muitos. E ele tava usando um tal de array lá, array list, sei lá. Sim, nós vamos chegar lá. A Release chama Collection. Se não me engano, é a unidade 8 ou 7 que a gente vai estudar. Ou 6. Um negócio assim. Seria a mesma coisa, o mesmo tipo processo para fazer em vetor em um array ou mudaria alguma coisa? Muda um pouco, mas é pouca coisa, tá? Vamos falar assim, o array list é como se fosse uma lista encadeada. Vocês aprenderam lá em PC2, né? O PC1. Uhum. Lembra disso ou não? Lembro. Aí é duplamente ou singularmente? Duplamente encadeada. Mas ela é muito mais que uma lista encadeada, tá? Você vai ver que ela é uma super lista. Mas aí você pode encontrar alguma coisa nela pela posição? Pode. Você não precisa ir de uma e verificando Não. não. Entendeu? Por isso que ela é uma super lista. Ela é mais que duplamente encadeada, entendeu?
Justamente porque você pode usar a posição, você pode percorrer a lista, você pode fazer um monte de coisa com ela. Então, ela, assim, chamaria ela de uma super lista mesmo, tá? Mas nós vamos chegar lá para ficar tranquilos. Que um dia a gente não está usando vetor mais, não. Aí nós vamos usar umas pilhas, uns hashmap, uns arraylists, uns stacks, um negócio muito louco. Uma bazuca. Mas ué, você vai ficar querendo, vai ficar usando escopeta o resto da vida? Não dá, pô. Né, tem que ir progredindo aí. Uma bazuca, ou depois vem um lança-mísseis, né? E depois vem um tanque de guerra, sei lá. É mais ou menos nesse sentido, tá? Mas assim, é o que eu falei para vocês, tá? Se vocês tiverem uma base boa aí de PC1 e PC2, não precisa assustar não, porque é muito tranquilo. Riquelme, Carlos Ailan, nosso amigo senhor Francisco. Alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de tirar? Aproveitar a aula. Eu tenho uma dúvida, Edivar. Diga, meu caro, abra seu coração. Posso compartilhar a tela? Com cerveja. Ó, com certeza. Só um minuto. Ok. Edivar, Hum, tá aparecendo aí a tela certinho, né? sim. É só uma dúvida aqui, mas é questão de particularidade da linguagem. É questão do buffer do teclado. Quando a gente captura o int, você até mostrou aí que a gente usa o sc skip barra r barra n. Na verdade você falou do barra n, só Não. que no meu não estava funcionando. Aí eu adicionei o barra r. Pois é, mas não é barra não, é contra barra. No caso, essa daqui. Não, essa é a barra. É a barra que não é de data, tá? Essa? Eu vou ser sincero com você, o Riquelme, seu código tá pequenininho, assim, eu consigo vê-lo, mas eu não consigo identificar os caracteres que você está digitando aí, tá? Então, assim, eu não sei se você está digitando barra ou contra barra, mas é a barra que não é a de data. Aumentou agora? Segura o Ctrl e roda a bolinha do mouse, ele vai aumentar o texto. Não, mas você acha que só aumenta embaixo, né, não? Não, aumenta o código também. Ou é Ctrl e o sinalzinho de mais. Eu acho que é Ctrl e o sinalzinho de mais. Não, nenhum dos dois funcionou. Eu acho que não funciona. Bom, eu acho que. Deixa eu ver se funciona. Ah, sabe o sinal de mais que fica do lado de apagar? Sei. É esse aí, Ctrl e mais Sim. aquele. Aumentou? Aumentou aí pra vocês? Não, Sim. Não? Aumenta. aqui não. Agora sim, agora ficou bom. Ficou bom pra caramba agora. Mas não tem esse barra R aí, não. É só o barra N, tá? Pois é, a questão, ô Edivar, Ah, é que eu tava colocando só o barra N e não tava funcionando. Aí eu fui pesquisei lá no Stack Overflow, aí eles recomendaram usar isso. barra R, barra N? Isso. Aí quando eu coloquei o barra R, Ah. aí funcionou normalmente. Ué, então é uma outra solução, ó. Só que a solução que eu não consegui achar foi quando eu vou, por exemplo, deixa eu incluir um livro aqui. Aí se eu for digitar aqui, aí eu der um espaço. E aqui, aí vai e pula um. Sempre que eu dou um espaço, pula um atributo para incluir, entendeu?
Vai, Se não tivesse apagando o. Porque aí apagaria o barra N apaga o Enter. isso. Mas e nesse Cara, caso o que seria? eu posso dizer por mim, eu também tava tendo problema com o SC, esse barra skip aí. Eu tive que usar outra coisa pra poder limpar o buff. Você colocou dois skip ou você fez. O que você Não, fez? como ele tá com o buffer do Enter no teclado, né? É só tu usar o próprio scanner mesmo e dar um next line. Aí ele vai comer essa linha que tá no buffer. Ah, dá, o pessoal usa. Mas isso aí é um RTA, né? Para não falar uma Gambiarra. gambiarra, é um recurso técnico alternativo, entendeu? É um RTA. Porque Esse, senão, gambiarra é uma palavra muito feia, né? Pejorativa. Aí você fala assim com o sujeito, vou usar um RTA aqui no software e vai ficar bacana. O cara fala assim, pô, esse cara manja, velho. eu também tava tendo esse problema, fiquei horas e horas pesquisando No caso seria solução como? pra poder Scanner? achar. Oi? Não Seria sou. Um SC, você dá um Nextline aí, por exemplo, não é isso? Exatamente. Ah, não, peraí. Quem que é? O Riquelme. Riquelme, você está usando SC Next. Tenta SC Next Line. como assim nos. Nas leituras de Ah, valores. aqui? Ah, Isso. entendi. Tem mais um ali, o ISBN. E aí, manda bala, camarada. É. Solucionou, era bem simples, né? É, simplérrimo, na verdade. É porque é o seguinte, tem os dois. Tem o Next e o Nextline. Só que assim, um deles geralmente dá problema na máquina do sujeito. Aí eu falo, ó, usa um ou então use o outro. Aí você testa e vê qual que é o mais adequado. Da mesma forma que o skip nem sempre funciona para todo mundo. Tá me entendendo? Aí eu nem sabia desse barra R aí, eu nunca usei para ser sincero. É, e aí, quando dá problema e não tem solução, eu geralmente peço o sujeito para criar dois skips, um para leitura de números, outro para leitura de string, e aí funciona também, entendeu? Então, assim, tem algumas soluções aí paliativas, né? Alguns RTAs que a gente faz. Ah, sim, entendi. Eu quis tirar a dúvida mesmo, porque às vezes a gente utiliza um método e não é uma boa prática. Aí, assim, perguntar ao Edivar logo que ele já é mais experiente em Java, ele dá uma solução mais simples. Não, e não é só isso não, gente, nós estamos aqui para isso, tá? É isso mesmo. Vocês estão aprendendo, vocês têm esses momentos aqui onde seriam as nossas aulas presenciais, é justamente para isso, para a gente tirar essas dúvidas, tá? O máximo de dúvidas possíveis. Entendi. Esse é o exercício 1? Isso. Hum. Você está fazendo. Esse aí é o. Você está fazendo é o. É o do livro. Ah, tá. Você chamou de CRUD, tá. Uhum. Isso aqui é a classe das funções. A gente chama de fichário ou gerencia. Pera, essa atividade era pra fazer com fichário? Não, você pode fazer ela sem fichário, só que a sua classe main vai ficar gigantesca, né? Acho que não está pedindo lá para ser com fichário, não é? Ah, Acho que tá. não. Não, É não porque eu pede fiz não. sem. Mas vocês podem acostumar a fazer com, tá? Porque senão os códigos de vocês vão começar a ficar gigantes. Falar nisso, a gente tem até que definir algumas. Vou ver semana que vem a gente define agora alguns trabalhos para vocês fazerem, porque vocês estão muito à toa. Tô nada, Edivar, que isso? Tá sim, eu não tô dando nada para vocês, pô.
São uns exercícios em básico, basicão. Inclusive, eu decidi fazer com CRUD essa aqui porque aquela dúvida que eu estava tendo sobre a passagem de parâmetro, eu só fui entendê-la realmente a hora que eu fui fazer essa atividade aqui, que ajudou bastante. É bem mais simples a lógica que você utilizou, que eu estava tentando entender, o Edivar. Pois e assim, fica bom, porque assim, você tira esse monte de código aí lá da classe principal, entendeu? Então, assim, o código fica muito mais organizado, ok? E muito mais fácil de ser trabalhado e entendido. Agora você pode falar assim, mas o código fica, assim, dá mais trabalho de fazer? Dá, mas é aquele negócio. Ninguém falou que a orientação a objeto facilitaria a sua vida, tá? No sentido de, vou falar assim, número de linhas de código, ela não facilita, pelo contrário, tá? Algo que você faria aí, talvez com poucas linhas aí, com 100, 200 linhas na programação estruturada, em orientação a objeto aí você vai gastar talvez o dobro ou até mais, ok? Justamente por causa da maneira que você usa para estruturar o software. No entanto, é muito mais fácil você dar manutenção num software orientado a objeto do que num software feito em programação estruturada. Tá? Mas aí tem uma questão também, Edivar, que pelo menos nas outras linguagens orientadas a objeto que eu tive algum contato, é bem mais fácil de utilizar, né? Tipo, tem muita mais coisa pronta do que se eu fosse programar em C, por exemplo. No Sim, caso, só que assim, C não é... O código cru mesmo é bem maior, tem bem mais linhas, mas as linguagens orientadas a objetos geralmente tem tudo pronto, praticamente. Tem, eu concordo com você, tá? Mas você não programou numa linguagem orientada a objeto até agora. Pelo menos assim, se você não tiver feito isso por fora da faculdade, você não programou em uma linguagem orientada a objeto. Você teria programado se você tivesse usado C++, mas o professor Gustavo, ele usa C, Certo. não usa C++. C++, eu não sei, até que assim, tem muitos anos que eu não uso C++, eu não lembro se... Ele tem algumas coisas prontas também, entendeu? Mas a maioria das coisas em C++ também não está pronta. Se você pegar talvez um Python, um C Sharp, alguma coisa do gênero... As duas que eu tive experiência, as mais básicas, assim, digamos, para aprender, o povo está começando, que é JavaScript e Python. Não, JavaScript... Praticamente está tudo pronto. Não, JavaScript, assim, é a coisa mais avacalhada que tem no mundo. Mas sério, vou ser sincero com você. Ô linguagenzinha vagabunda. Assim, tá em todo navegador, ok? Pegou, né? Foi uma linguagem que, assim, foi um achado realmente, tá? Principalmente para a época lá onde não havia interação nos browsers. Então, assim, ela tem o mérito dela? Tem, mas como linguagem estruturada, como linguagem orientada a objeto, meu Deus, sai de baixo. Tem que melhorar demais ainda para chegar num nível razoável, vamos dizer assim. Não tem uma organização, as coisas são muito abacalhadas mesmo, nossa senhora. O pessoal está usando muito uma que eles chamam de TypeScript, já ouviu falar? Já. Mas essa é da Microsoft, se não me falha a memória. Eles pegaram o JavaScript e colocaram ordem nele, digamos assim, entendeu? E aí ficou legal. Mas o JavaScript mesmo, meu Deus, sai de baixo. Mas sim, tem que saber? Tem. Não tem jeito. Né? Sim, até porque, me corrija se eu estiver errado, eu não conheço outra linguagem que faz o papel, assim, de JavaScript, a não ser o TypeScript. Mas eu não lembro se TypeScript dá pra gente usar direto no HTML, dá? Na verdade, veja bem uma coisa. Ser interpretado direto no navegador? Não. O navegador só entende JavaScript. Só JavaScript mesmo, né? Para que ele entenda o TypeScript, você precisa de uma biblioteca, né? Aí funciona como se fosse o Java mesmo, né? Porque o Java, ele não conversa com o seu sistema operacional. Ele conversa com a máquina virtual que você instala antes. Entendeu? Então sempre tem um cara ali no meio para traduzir a conversa. É como se o Java falasse inglês e o seu computador falasse russo.
Então tem que ter um tradutor e intérprete no meio. A máquina virtual é esse cara, tá? A mesma coisa acontece com os navegadores em relação à sua pergunta aí. Ao TypeScript, não. O browser só se for da Microsoft, tá? Os outros browsers não entendem TypeScript, eles entendem o quê? JavaScript. Então, em algum momento, é convertido de TypeScript para JavaScript. Ok? Muitas linguagens de programação funcionam assim. Uma linguagem que era muito conhecida aí no início do século, que é o Delphi, uma senhora linguagem orientada a objeto. Tá? Mas sim, tinha suas falhas, como todos têm, né? Mas enfim. Quando veio as linguagens para web, que foram o Java propriamente dito, que entrou no mercado ali mais ou menos em 1995, e logo em seguida o .NET, né, da Microsoft, porque ela estava ficando para trás. Aí o que o pessoal do Delphi fez? Eles falaram assim, olha, fizeram uma parceria com a Microsoft primeiramente, vamos falar assim, roubou a ideia deles. E esse mundo da informática é complicado, mas enfim. Eles fizeram uma parceria com a Microsoft. E como assim a Borland, que era a detentora do Delphi na época, tinha um mercado muito grande no mundo, né, da programação, eles fizeram parceria com a Microsoft e falaram assim, olha, o sujeito vai continuar programando em Object Pascal, que é a linguagem Delphi, tá? Que é a linguagem do Delphi, melhor dizendo, e só que nós vamos converter tudo para C# por baixo dos panos, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Na verdade, os caras adicionaram mais uma camada. É o que aconteceu com o TypeScript, né? O TypeScript é o quê? É uma camada que os caras colocaram em cima do JavaScript. Mas o browser não entende TypeScript, ele entende JavaScript. Então, quando for executar, tem que ser convertido para JavaScript. Alguém faz isso para você. Tá? Você pode não saber, mas alguém faz isso. Da mesma forma que quando você programa em Java, em C ou em qualquer outra linguagem de programação, vamos pegar uma linguagem de programação que gera um executável lá no Windows, tá? A linguagem C, por exemplo. Você programou em linguagem C. Por que o sistema operacional não executa a linguagem C? Porque ele não entende aquilo, tá? Então, o que acontece? Por isso que você tem que compilar e gerar um executável. Para quê? Para que o que estava escrito em linguagem C se transforme numa linguagem de máquina, uma linguagem que a máquina entenda. E não é o assembly, não, tá? O assembly é a linguagem de mais baixo nível que nós, seres humanos, né, conseguimos programar nela com facilidade. Linguagem de máquina é 0 e 1. A máquina só entende 0 e 1, mais nada. Entendeu? Então, assim, esses níveis de programação que são adicionados, essas camadas, são para facilitar para nós. Mas para a máquina, continua sempre sendo 0 e 1. Tá? É mais ou menos essa ideia. Então, a informática toda baseia-se nisso. Tá? Desde lá do início dos primórdios da informática em si, tá? Sempre se baseou nisso. Vamos adicionar camadas. Primeiro, não tinha camada nenhuma, né? O cara tinha que programar zeros e uns. E aí, fazer um programa que, se fosse basicão, uma calculadora de 4 operações, era uma eternidade, né? Beleza. Então vamos adicionar uma camada, né? Criaram a linguagem assembly, né? Mesmo assim, cada máquina tinha o seu assembly. Então, e aí você já não precisava programar zeros e uns mais, né? Aí você já tinha os comandinhos. Ainda assim, né, para fazer uma calculadora de 4 operações, você tinha lá 300 linhas, tá? Sem exagero. Beleza, então ainda estava muito grande. Então vamos adicionar mais uma camada. Vamos criar a linguagem C, né? O que é a linguagem C? A linguagem C é um monte de comandos, mas se você entrar lá nas funções que são pré-escritas e que você as usa, como o scanf, o printf, etc., que o printf não é um comando. Ou melhor, é um comando, né? O scanf também é um comando, mas na verdade eles são o quê? Funções. Da mesma maneira que você escreve funções em linguagem C, os próprios comandos que você usa também são funções. Se você entrar no código-fonte da função printf, você vai ver que vai ter lá um monte de assembly lá dentro. Entendeu? Para fazer o que ele tem que fazer, ou seja, imprimir um valor na tela. Tá? Então, assim, é sempre camadas. É isso que eu quero dizer com camadas.
Cria uma camada para ficar mais fácil, cria uma camada sobre a camada para ficar mais fácil ainda, cria uma camada que está em cima da camada, que está em cima da camada, que fica mais fácil ainda. Só que lá no final das contas, isso aí tem que passar por um processo de conversão até chegar lá na raiz, que são os zeros e uns, que é o que a máquina entende. Senão a máquina não entende, a máquina não processa o que você programou. E é isso, meu caro. Falei demais, né? Não, que isso. Aula de sistema operacional. Falar nisso, vocês já fizeram sistema operacional. Vocês têm que ter entendido tudo isso que eu falei. Entendemos, confia. Eu sei que vocês entenderam. Sei. Deixa eu... Falando sobre isso aí, tem um vídeo muito bom que eu já vi disso. Que é. Pera aí que eu vou até pesquisar o vídeo aqui. É muito bom mesmo o vídeo. Você conhece o Ben Iter? O Edvar? Não conheço. Você fala. Ben Iter é o quê? Um software ou uma pessoa? É uma pessoa. Nome estranho.